Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre Renascimento não italiano. Na verdade, eu dividi a aula sobre Renascimento em dois segmentos. O Renascimento italiano, que é a parte bruta de artistas que nós já falamos. Pesquisem, porque essa aula já está na plataforma do YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, quase não sai. Né? E a gente vai dar ênfase, né, sobre o Renascimento nos países fora da região italiana, né, que tem várias residências, mas só nas artes visuais, pintura, escultura e arquitetura, certo? Para a gente entender essa situação, é preciso que a gente volte no segmento para entender o que foi o Renascimento. Como eu já falei sobre isso, eu vou fazer uma prévia rapidamente para a gente ter essa noção sobre o Renascimento. Renascimento cultural, ele começa na Península Itálica no século XIV. Eu falei isso na outra aula. Não é, olha, começamos o Renascimento hoje, não é assim. Ele vem num processo gradativo de mudanças, e essas mudanças vão literalmente desembocar no século XIV para o século XV, século XVI, e você tem períodos que é chamado de 300, 400, 500 ou 500, né, italiano, e ele se estende por toda a Europa até o século XVI, que aí você já tem uma transição, porque vem ser o maneirismo, nós vamos falar sobre isso também, e a aula posterior, que é o barroco. Certo? Há um realismo, racionalismo, humanismo, antropocentrismo, entre outras características essenciais. Racionalismo. O que é racionalismo? Novamente, a base do Renascimento é: eu vou questionar o que a igreja considera como verdade. A Terra não é plana, os oceanos não caem no final do mundo. Eu estou falando da Idade Média para o início que a gente chama de Idade Moderna. Eu não estou falando de hoje, que tem muita gente, não sei exatamente o que pensa na cabeça, que acredita que a Terra é plana. Dessa mesma época, um cara chamado Galileu Galilei, né, foi obrigado a se desculpar quando ele disse que a Terra era redonda e que ela girava em torno do Sol, e não o inverso, que o Sol girava em torno da Terra. Pois é, a gente sabe disso porque a gente estuda isso desde que era criança. Se isso é uma verdade, por que você vai questionar e dizer que a Terra é plana ou então que a Terra é oca? Enfim, eu nem vou questionar sobre essa situação porque beira o absurdo. Né? Humanismo, isso é o racionalismo. Humanismo, valorização do ser humano, mais do que qualquer período da história da humanidade, talvez, é óbvio, né? Em função do que a gente está passando, valorizar a pessoa, o ser humano, é de extrema importância hoje. Estamos no meio de uma pandemia, não saímos da pandemia, algumas situações vão e vêm, a gente continua na mesma situação, e esse humanismo é a valorização do ser humano, que é a obra mais perfeita de Deus, que é um conceito renascentista. Deixar claro já porque falando disso. Antropocentrismo, o homem como centro do universo, intelectualmente, artisticamente, e a produção deste homem para o homem, com o homem, pelo homem, certo? Levar em consideração que toda a Idade Média ela é teocêntrica, daí o antropocentrismo ser tão importante. Eu vou começar a pensar, eu vou começar a questionar, eu vou começar a discutir e produzir a partir das minhas visões, das minhas percepções, da forma como eu racionalizo a situação. Para quem não lembra, para quem não assistiu esse segmento de aula, o termo renascimento, perdão, o termo renascimento, ele significa renascer de onde? Dos clássicos. Né? O que são os clássicos, professor? O que os gregos e os romanos fizeram de produção científica e de produção artística, porque as duas estão interligadas. Bom, se a gente teve na Grécia e Roma uma produção científica, antropocêntrica, racionalista, o que foi que houve depois? Idade Média, bebê. Né? Mais ou menos 1000 anos de teocentrismo, onde a igreja deitou e rolou, medieval. A igreja deitou e rolou em cima do que era a ciência e considerou a ciência uma coisa do capeta, né, do capiroto. O homem avançou para o humanismo e ele sai, né, da teocentrismo medieval, que via Deus em todas as coisas, sem uma explicação científica. Não estou dizendo que você não tem que ter essa visão religiosa e teológica, mas você tem que ter o pé no chão em saber que a gente tem que ter a ciência para poder entender as possibilidades. Os artistas do final do Renascimento, que seria essa fase não italiana, né, eles começam a quebrar os paradigmas que o Renascimento tradicional italiano tem. Quais são eles? Regras, técnicas. Os não italianos, eles pegam essas regras e eles começam a esmiuçar e trabalhar de maneiras diferentes. Eu coloquei só um pedaço aqui de um tríptico, ou seja, 3 partes de um quadro, de um pintor chamado Hieronymus Bosch. Né? Aqui chama os Jardins das Delícias. Eu já vou explicar na frente por que esse nome. Professor, mas é meio estranho, parece umas figuras mágicas medievais. Pois é, a gente chega nisso.
Características do Renascimento, novamente, para a gente fortalecer essa ideia. Racionalidade, dignidade do ser humano, um extremo rigor científico para os padrões da época, ideal humanista e a reutilização das artes greco-romanas. É estranho a gente falar de ciência como base em 2022, olha que loucura, onde isso era trabalhado no século XVI. E aí já se pensava que a ciência leva à racionalização, a racionalização leva ao pensamento, o pensamento leva à criticidade. E a gente volta a discutir sobre coisas absurdas, né, sobre se a ciência é válida ou não, enfim. Descobre-se que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Descobre-se que a Terra não era plana, e sim redonda. Descobriu-se que havia outros povos além da Europa, ou seja, pare de olhar para o seu umbigo e veja que tem. Só tem um detalhe: nesse período a gente tem o processo das grandes navegações, e aí a gente sabe o que acontece no Brasil e em outras áreas que não eram ligadas diretamente a essa, abre aspas, intelectualidade europeia da época. Né? Desenvolveu-se a imprensa, a pólvora e as grandes navegações. Os colhedores de um pintor chamado Bruegel, ou Bruegel, né? Se escreve dessa maneira, mas a pronúncia é diferente. E aí a gente vai já falar por que ele tem essa visão. Professor, isso parece um quadro que eu vi na casa de alguém, uma paisagem europeia. Bom, tem uma técnica específica, uma explicação específica. Estilisticamente, o Renascimento desenvolveu-se entre, né, o período gótico, proto-renascentista, perdão, o século XVI, e a prévia do Renascimento, que seria, né, o Quatrocento. A Alta Renascença, que é o século XV para o XVI, é o período do Cinquecento, que é onde tem os pintores mais importantes, tipo Leonardo da Vinci, né, Rafael Sanzio, Tiziano, Botticelli, Michelangelo. Eu não estou falando das tartarugas ninjas antes que alguém faça essa piadinha, mas, para quem não sabe, o mestre Splinter, que é o chefe das tartarugas, era fã dos artistas renascentistas e colocou o nome desses artistas, Rafael, Michelangelo, Donatello e Rafael, e Leonardo, perdão, nas tartarugas como homenagem, só para deixar claro isso. Por isso é que tem essa coincidência. Né? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quem conhece a Bíblia sabe melhor do que eu quem são eles. Isso aqui é uma gravura. A gente vai já falar o que é uma gravura e como foi feito isso aqui. E essa gravura foi feita pelo Dürer, Albrecht Dürer, ou Dürer, né? E a pronúncia é alemã. E aí ele vai descrevendo figuras bíblicas a partir da percepção que não é tão religiosa. Aí é que entra a diferença. Bom, a gente vai começar falando de arquitetura, que até então a gente não tinha falado. Essa arquitetura ela é tanto italiana quanto não italiana. A arquitetura do Renascimento, seja italiana ou não italiana, ela tem um molde. Eu vou pegar os elementos gregos arquitetônicos, pegar os elementos romanos arquitetônicos, jogar tudo no liquidificador, temperar com essa nova visão renascentista, bater nesse liquidificador e jogar um prédio do Renascimento. Para quem não entendeu, os princípios da geometria harmoniosa que serviam tanto para pintura quanto escultura. Essas regras eram estabelecidas na Grécia e em Roma, certo? Inspirado nos clássicos que eu falei para vocês, com uma visão extremamente humanista e racionalista. Uso, principalmente da matemática, geometria, em busca dessa perfeição e beleza. Ou seja, na arquitetura renascentista, seja italiana ou não italiana, equilíbrio. Esteticamente, ela é perfeita. E aí a gente vai atrás do que os gregos, do que os romanos faziam naquele período. Simetria, proporção, formas equilibradas, estilo formal, extremamente individual e com uma assinatura de cada artista. Os artistas começam a imprimir os seus estilos pessoais num conjunto de características que é comum a todos. Professor, como é que funcionava isso? Tudo que foi feito no passado, arcos, abóbadas, cúpulas, colunas, capitéis, pórticos, escadas, tudo é usado de maneira bem equilibrada. Essa aqui é a Queen's House, ou a Casa da Rainha, de 1616. É um exemplo de arquitetura sóbria, renascentista, não italiana. Mas aí eu mostro para vocês outras obras de 4 arquitetos italianos renascentistas que trabalharam não só na Itália, mas em outras áreas. Por isso que eu deixei a arquitetura para esse segmento. Né? Alberti, Bramante e mais 2 que eu vou falar. O Albrecht, ele foi arquiteto e um dos maiores teóricos da Renascença. Ele menosprezava que a arte tinha que estar ligada diretamente à religião, mas também não deixava de trabalhar para a igreja, porque a igreja era o maior mecenas da época, não tinha para onde correr. Ele estudou ciências e utilizava a história, a poesia e matemática como base da obra dele, ou seja, ciência é e tem que ser seguida. Isso no século XVI. Né?
Ele criou até um manual sistematizado de perspectiva. Professor, não sei desenhar. Desenhar em perspectiva é desenhar para que ele pareça ter três dimensões. E eles faziam isso no Renascimento. Já o Bramante, né, tem uma obra dele que a gente também vou mostrar para vocês, é o Tempietto, ou seja, pequeno templo. Ele conseguiu pegar um corredor menor do que a sala, talvez assim, um pouco maior que a sala que nós estamos aqui no nosso estúdio, e construiu um templo religioso. Ou seja, isso é o que a gente usa na arquitetura tradicional atual. É você potencializar o espaço que você tem. Fazer de um apartamento de 40 metros quadrados um lugar suntuoso. Foi isso que ele fez. Né? Simplicidade e proporções harmoniosas. Apresentando para vocês a fachada de Santa Maria Novella, né? Do Leon Alberti. E aí tem todo um trabalho de concepção que vai buscar na Idade Média, que vai buscar na Grécia e Roma, uma nova forma de fazer no Renascimento. A outra, o Tempietto, de Bramante, que eu mostrei para vocês, que é só esse templozinho construído no pátio, no que sobrou do pátio, né, no meio de uma estrutura religiosa que já existia. Isso é o Renascimento, racionalizar as coisas. Outros dois arquitetos são extremamente importantes para o Renascimento são o Brunelleschi, o Filippo, e Andrea Palladio. O Brunelleschi, ele trabalha a perspectiva junto com a matemática, arte e ciência, os dois juntos. O Palladio, né, ele vai buscar nos detalhes gregos, romanos, uma mistura de tudo, e aí você tem padrões de arquitetura. Gente, esses quatro aqui, mais uma renca, como a gente no Maranhão diz, uma renca de artistas, uma quantidade enorme de artistas, eles vão buscar nas técnicas clássicas a sua assinatura de trabalho, que é o caso, por exemplo, da Catedral Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, que é assinada pelo Brunelleschi. É uma das obras mais fabulosas da história da humanidade. Por quê? Porque isso foi construído, gente, no século XVI. E o cara ergue uma cúpula de não sei quantos metros de altura, de diâmetro, é uma coisa fabulosa. Já o Palladio, ele é mais clean, quer dizer, isso aqui não pode ser chamado de clean, né? Cheio de detalhes. O pórtico, que é essa entrada toda, degraus, colunas, parece que a gente está no templo grego misturado com o templo romano, tudo junto e misturado, é isso. É a arquitetura renascentista que eu falei para vocês ainda há pouco. E aí a gente parte para as características dos artistas visuais, os pintores em particular, que não trabalharam diretamente na Itália, mas que ocasionalmente foram estudar com artistas italianos e fizeram nome e carreira fora da Itália. Né? Regiões tipo os Países Baixos, hoje a Holanda e a Bélgica, a região de Flandres, né, que vai pegando aquela região toda, e principalmente a diferença, burguesia que investia grandes quantidades no financiamento de vários artistas locais. Professor, qual é a diferença do Renascimento italiano para o Renascimento não italiano? Perdão. Renascimento italiano. O maior mecenas, o maior patrocinador é a Igreja Católica. Renascimento não italiano. Gente rica, gente muito rica, principalmente depois que a igreja foi rachada em duas metades, mas isso vai acontecer mais à frente. E essas pessoas ricas não estavam literalmente ligadas à igreja, ou seja, você podia pintar qualquer coisa, inclusive temas ligados à religião, certo? Exemplo, os irmãos Hubert e Jan, escreve Jan, mas é Jan van Eyck. Os dois trabalharam com a tinta a óleo, com um hiperrealismo fantástico. Esse aqui é o retábulo de Ghent, ou Gant, né, que ele abre, ele faz isso. Eu botei só uma imagem, tem muita imagem para a gente olhar, mas o que é fabuloso é isso aqui, o casal Arnolfini, do Jan van Eyck. Gente, isso aqui não é uma fotografia, não. O Caba desenhou e pintou com tinta, feita na época, à mão, alguma coisa que parecesse bronze. Você olha e vê o candelabro de bronze, você olha e vê as dobras da roupa. Isso ele fez no século XVI. É um nível de hiperrealismo fabuloso para aquele período, para você ter uma noção. Né? O Cônego van der Pelle, do Jan van Eyck. Joga essa imagem na internet e faça um zoom dos detalhes dourados da capa de veludo do bispo bem aqui, do cônego, né? Sem falar da Virgem Maria, com o tecido dobrado. É um nível de hiperrealismo do final do início do Renascimento, né? Que não é italiano, mas que chama atenção pra caramba. Próximo, Pieter Bruegel, o velho, né? Por que eu coloquei? Porque ele coloca o H e depois ele tira do sobrenome por causa de uma série de situações particulares. O interessante é que ele faz uma espécie de zoom no quadro ou nos quadros. Ele coloca uma quantidade absurda de pessoas, de situações, de criaturas e ele sempre faz panorâmicas. É como se eu chegasse no local, olhasse do alto, tirasse uma foto panorâmica. Para você ter uma noção disso, sem ter essa vivência, é um negócio absurdo. Né? Vida campestre, cenas de pessoas humildes no trabalho, festas, danças e uma grande quantidade de figuras
ou pessoas. Pintor, escultor, arquiteto, decorador, tapeçaria, o cara se virava. Né? Geralmente mencionado como Pieter Bruegel, ou Bruegel, o velho, para distinguir do seu primogênito, que também tinha o mesmo nome. Por isso o H. Né? A luta entre o carnaval e a quaresma. Eu não vou nem falar do que se trata, porque fica fácil a gente entender, né? Carnaval é a festa da carne, onde você pode tudo. A quaresma, onde você não pode nada. E aí ele debocha dessa situação. Se vocês quiserem dar tiver no YouTube, dá uma pausa aqui, confere quantas figuras tem. É daí para mais. Né? Tem um quadro chamado Brincadeiras Infantis, são 80 brincadeiras infantis no quadro. Viajava pra caramba. A Torre de Babel, do Bruegel. E a gente entra no Albrecht Dürer, que eu já falei para vocês, que é considerado o Leonardo da Vinci do norte da Europa, né? Onde ele buscava a representação da matemática, física, botânica, zoologia e era um extremo desenhista, gravurista. Esse aqui, né, é o autorretrato do Dürer e uma gravura, bico de pena, literalmente uma pena de ganso, cortada na chanfrada, onde colocava na tinta, ele ia riscando, e essas gravuras eram usadas para livros, já que naquele período a imprensa começou a existir. Então você precisava de ilustradores de gravuras que pudessem ser reproduzidas várias vezes com extrema facilidade. Né? Uma outra obra é ele mostrando o estudo de como fazer o desenho projetado de uma imagem real através de um mecanismo que ele mesmo cria. Né? Gravura de um artista desenhando um alaúde, que é uma espécie de violão da época. Pesquisem mais sobre isso, que vai bem interessante. E Hieronymus Bosch. Chegamos em um dos mais controversos e enigmáticos artistas da época. Porque eu vou mostrar para vocês por quê. Porque quando você olha uma obra de Bosch, você diz assim, mas isso aí não parece renascentista. Parece que eu estou olhando as figuras mágicas da Idade Média. Deixa eu voltar para a gente poder falar. Pintor holandês, novamente, daí a liberdade que os artistas não italianos do Renascimento têm sobre o conteúdo de maneira geral. Se fosse na Itália, talvez ele sofresse até sanção, porque a igreja batia em cima e batia muito forte. Figuras humanas nuas que se misturam a animais fantásticos, monstros devoradores de corpos e paisagens insólitas. Eu vou dar só um zoom aqui para mostrar uma coisa. Não, essa aqui não. Muito pornográfica. Falei pornográfica? Pois é, eu fiz proposital para vocês entenderem. A obra dele, ela mistura figuras monstruosas, fala da sexualidade como um pecado, mas mesmo assim ele coloca e instiga a pessoa a viajar literalmente nessa situação sexualizada das figuras. Não são pessoas, são figuras medievais. Ele busca no seguinte: imagens grotescas, monstros híbridos, meio humanos, meio animais, que habitam estranhas paisagens e paisagens. A natureza pecaminosa do homem e a dificuldade da salvação. Ele vai buscar nas figuras míticas medievais, nas figuras mágicas medievais, em castelos. Ó, aqui é um castelo. Isso aqui literalmente são castelos medievais. Daria uma cena de algum filme de animação de Idade Média ou algum filme bem mágico com direito a figuras absurdamente monstruosas. Por causa disso, é que a imagem que a gente tem de figuras medievais são tão estranhas. Vocês lembram daquela primeira imagem que eu mostrei no início? Olha aqui, ó, tríptico. Por que tríptico, professor? Uma, duas, três partes. Os Jardins das Delícias. Bom, eu vou deixar aí a imaginação de vocês pensarem sobre o que é o tema. Os Jardins das Delícias, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando sobre as práticas sexuais que a igreja não concordava, que a igreja não permitia, mas que ele coloca no quadro e ainda julga pecaminosa. Mas se você olhar, menina, é uma festa a festa literalmente, uhul, por aí vai. Né? Eu vou dar um zoom, não vou passar muito tempo aqui para você ter uma noção do que eu estou falando. É óbvio que isso aqui gerou um problema muito grande na relação dele com a igreja. Só tem um detalhe: ele não estava no centro religioso. Ele está na rebarba, do lado de fora. É justamente por causa disso que o Renascimento não italiano é tão instigante, por assim dizer. Né? E a gente está falando de um período onde a igreja não permitia que se fizesse qualquer tipo de menção. Hans Holbein, um pintor alemão que faz retratos de príncipes realistas e intensos. Eu deixei duas obras aqui do Holbein para a gente analisar de maneira bem interessante. Misturava os pontos fortes do norte, do sul. Ele uniu a técnica germânica e o claro escuro com gravuras, retratos, entre outras coisas. Os Embaixadores. Eu vou deixar uma curiosidade aqui para vocês sobre essa obra. Bom, cada pedaço aqui tem uma leitura específica, os elementos são colocados aqui com uma notificação X. Quando chega bem aqui, isso aqui está desse jeito. Aí você diz assim, mas o que é isso aqui, professor? Isso aqui é feito para você ficar do lado do quadro, o quadro está aqui na frente, olhar de maneira específica, você vai ver um crânio
que é desenhado numa perspectiva diferenciada para criar um efeito de ilusão visual. Para quem não entendeu, se eu pegar um copo de água, com água, perdão, e colocar em frente à imagem, essa imagem deformada, eu vou ver o crânio. Loucura? Tem uma motivação para isso? Pois é, eu vou deixar vocês para pesquisarem sobre. Tem sim. Né? O cara era maluco, professor? Sim. Os embaixadores, a caveira pode ser vista de frente, mas ele vai buscando texturas, por exemplo, o Cristo morto, em peles, cabelos, roupas, e ele vai criando figuras bem estranhas. Né? Vale muito a pena. Professor Marcos Dominici, um abraço. Fui.